Oi, boa noite. Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos começar então mais uma live. Vou convidar aqui a André. Oi, amiga, boa noite. E boa noite. Ó, nosso fundo igual. Não tem Ai, como. que delícia. Como é que você tá? Tudo bem? Ótimo. Foi um rolê hoje aqui para eu conseguir deixar essa menina dormindo. E eu ia perguntar, cadê a cria? Dormiu? Dormiu. Deixei ela ligadona hoje o dia todo para poder ver se ela dormia agora. Ô, gente, maravilha. Então tá, vamos lá, que a gente fala demais também, né? Para não ficar muito tarde. Um monte de gente dando boa noite, pessoal. Vamos começar então nossa live. E primeiro, agradecer por ter aceitado esse convite. Eu sei como que é corrida a nossa vida, ainda mais com uma criança, né, em casa. E muito legal poder compartilhar aí nossa luta diária, né, em prol das mulheres, as verdadeiras advogadas dessas mulheres do bem nascer. E muito bom dividir essa jornada com você. E vamos lá, se apresente aí, fale um pouquinho de você para nós. Tá. Eu agradeço também pelo convite. É uma honra poder estar aqui falando com você, falando delas, né, principalmente, que são elas que movem a nossa vida mesmo. Eu sou a Andrea, tenho 29 aninhos, temos a mesma idade, né? Quando eu decidi ter Luar, assim, eu achava que eu tinha me preparado o suficiente, né? E aí assisti o Renascimento do Parto, aquela coisa toda, se preparar para o parto normal. E tinha aquela história de vou tentar o parto normal. E eu lembro nitidamente disso, assim, as pessoas perguntavam e a primeira coisa que eu falava é, vou tentar o parto Vou normal, tentar. eu vou pra cesárea, tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. E aí, meu companheiro não se preparou comigo. Eu vi no documentário sobre doula, mas aí primeiro eu pensei que aqui em Ilhéus não ia ter doula. Não procurei saber. Só pensei que aqui em Ilhéus não ia ter doula. E aí, quando foi chegando na reta final, assim, foi batendo aquele medinho já, né? E aí falei, mas e se eu procurasse? Aí fui olhar no Google quanto era mais ou menos o valor de pagar para pagar uma doula. Na época eu era CLT, aí eu falei, não dá, não vai caber no meu orçamento. Pagava aluguel, o aluguel já era 50% do meu salário, então não tinha condição de ter uma doula. Mas não procurei, em nenhum momento não falei com ninguém. No dia que Luara nasceu, eu conheci Bel no hospital. Na hora que eu tava indo pra cesárea, Bel tava chegando com uma amiga minha do forró. E aí, naquela hora, assim, lógico, eu não conseguia pensar em nada. Depois, né, fui pensando em todas as coisas, mas naquela hora eu lembro, assim, dela ter tirado uma foto, eu e mais duas amigas do forró que parimos no mesmo dia. E aí, foi um trabalho de parto de 16 horas no hospital, com contrações ritmadas que não pararam. Entrei em trabalho de parto natural, com 40 semanas e 5 dias. E aí fiquei no hospital, né, livre, entre aspas, né? Só não me deixaram usar a bola em nenhum momento que eu achava que era ótimo, ia ser ótimo, mas não me deixaram usar. E aí, depois de 16 horas sem comer, enfim, todas as violências que quem me acompanha já me ouviu falando, eu pedi a cesárea. Eu pedi e aí rapidamente fui atendida, fui para cirurgia. É o que Contando falta, essa né? parte É da sempre história, uma porque questão ali de tá só esperando você falar que o resto da palavra já completou lá dentro o momento completava cirúrgico. e se mandou. E aí, na hora que eu falei, foi assim, foi isso, assim, né?
o profissional avaliou, falou, tá com 10 centímetros, faça força aí pra ver. Aí eu falei, não tô com vontade de fazer força. Não, faça aí, espera a contração e faz a força. Aí fiz uma força, nada, né? Obviamente não era hora ainda. Ela tava dentro da pelve ainda, né? Não tinha encaixado na pelve. Talvez hoje eu fico sempre reavaliando essa história em todos os partos que eu acompanho, né? Eu fico pensando, se eu esperasse um pouquinho mais, enfim. Mas se eu não tivesse vivido isso, talvez eu não estivesse sendo doula hoje, né? E aí entra essa história. Depois que Luara nasceu, né, de uma cesárea intraparto, a cesárea em si foi super tranquila, minha recuperação também foi super tranquila. A gente não teve hora de ouro, mas eu acredito que isso não interferiu na nossa conexão, porque eu sempre fiz muita questão de ficar com ela no colo. Então eu sou carregadeira antes de ser doula. Comecei a carregar a Luara, ela tinha uns 40 dias de vida, assim. Bel também organizou, né, uma roda com Camila, que é assessora do Carregar no Pano. E aí virei carregadeira para sempre. Depois disso, falei com Bel, olha, eu acho sua profissão linda e eu quero um dia ser doula. E ela falou, no dia que você estiver pronta, me avisa que eu te dou o caminho das pedras. E assim foi. Fui lá, conversei com ela. Aí ela falou: olha, tem essa formação aqui que vai acontecer, tá, não sei o quê. Comprei as duas formações, peguei o dinheiro da rescisão do trabalho, paguei as duas formações e aí fiz a imersão na formação de doula. Luara tinha 3 meses. E aí, Luara é a mini doula do rolê. A gente sempre brinca disso, né? Então, a formação em si foi um processo de cura muito grande, assim, para mim. Porque é realmente ressignificar tudo que tinha acontecido comigo, tem enxergar, né? Conseguir. Tá falhando aí? Porque Tá falhando tá um pouco. travando também. Tentei ver aqui se é a minha internet. Veja se é a sua, se tá tudo bem. Tô te vendo. Veja se tá. Vou seguir aqui. Tá, pronto. Eu tô te vendo aí direitinho. Vamos lá. Beleza. Aí você falando que pode continuar. E aí fiz a formação, foi assim, surreal, maravilhoso, transformador. Você sabe também como é o rolê. Então, comecei a atuar, assim, né? Comecei a oferecer meu serviço para as mulheres que eu conhecia, as grávidas que eu conhecia. Eu posso ser sua doula voluntária e tal, aquela coisa. E aí comecei a me apaixonar cada vez mais por esse universo, assim, né? Também comecei sendo backup de Bel. E aí já entra uma nossa primeira história juntas, né? Minha com você, especificamente. Mas foi assim, maravilhoso. Tenho mestras lindas, né, no meu caminho que sempre me guiam, me orientam e me apoiam assim de forma tremenda. Maravilha. E é muito, assim, curioso, né? E é importante a gente falar sobre isso, que esse cenário sempre surge de violência, né? Então a gente sempre tenta buscar caminhos para lidar com essas violências obstétricas, e quando a gente vê o outro lado, não tem como desver, né? Então, assim, pessoas que realmente são impactadas pela assistência de qualidade, segura e respeitosa, que conseguem ser picadas por esse bichinho, não tem como desver, não tem como voltar atrás. E isso requer realmente muita sensibilidade e que hoje a gente já sabe também que não é só isso, né? Tem muitas coisas envolvidas, é muito forte realmente. E falar desse lugar de violência que é superada diariamente com muita luta, porque também não é fácil, que a gente traz aí esse movimento
E foi justamente isso que me fez também, né? Chegar até aqui, eu fui doula durante esse processo. Eu falo que uma vez doula, sempre doula, mas é importante, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, no sentido de que o olhar da doula para o processo é totalmente diferente do que o olhar técnico das pessoas que são as técnicas mesmo, né, do trabalho de parto, da assistência à gestação, parto e puerpério. Exatamente. Então, muitas pessoas confundem isso, né? E bom, nós vamos discorrer um pouquinho mais e enfim, eu lembro que eu conheci vocês numa roda de gestante, conheci você, Bel, na verdade, numa roda de mulheres, né? Foi. E isso, eu tava pensando, falei, gente, como que eu fui parar nessa roda? Eu não sei, eu não lembro como me chegou esse convite, não sei se foram vocês, não lembro. Eu sei que eu conheci Mari também, Isso. e aí do nada eu fui parar numa roda de mulheres e conheci um monte de mulher maravilhosa. Falei, gente, eu acho que eu tô encontrando minha tribo aqui, porque eu cheguei, a Ibel falou que ela me convidou, tá? Mas e daí onde que eu te vi? Eu não lembro dessa parte, até como chegou nesse lugar. E eu lembro que eu falei, nossa, eu acho que agora sim eu tô me encontrando aqui nesse cenário. E, ó, ela falou que foi aqui pelo Instagram. Ah, tá bom, lembrei, realmente. É, eu lembro que ela, quando ela falou assim, amiga, chegou uma obstetra nova, Ilhéus, que é revolucionária, que é não sei o quê, e aí aquela coisa toda. E eu ficava assim, por... eu ficava pensando, né, por que ela fica passando pano pra médico, né? Que na minha cabeça não fazia nenhum sentido. Correta, No dia corretíssimo. que eu te conheci, eu falei, caralho, tu tá, é isso. Eu entendi agora. Entendi agora. É. Então, sim, para mim também foi muito desafiador, porque eu cheguei num lugar em que o convite que eu recebi para vir para cá foi assim: olha, só tem uma pessoa que pode topar este cenário, e essa pessoa é você. Não tem outra pessoa que vai topar se meter neste cenário obstétrico. Eu falei, eu tive isso como um chamado, uma missão. E foi muito rápido, assim. Eu acho que logo que eu cheguei rolou esse contato, né? E aí nós tivemos esse encontro que foi maravilhoso. Eu lembro que Luara ainda era muito pequenininha, era um bebezinho. E foi, assim, muito legal, né? Ter essa troca. E a partir daí construímos nosso rolê, nosso conhecimento e aprendizado juntas. A Bel falando, você não tinha nem um mês aqui, não tinha mesmo, eu lembro Tinha exatamente chegado, desse você dia. veio de carro com o Ramon, trouxe suas coisas no carro. Eu lembro dessa história. Justamente, foi aí que a gente se conheceu. E como é que foi o nosso trabalho, assim, você lembra do nosso primeiro trabalho juntas? Eu lembro. Eu lembro que Bel teve Covid e aí tinham duas gestantes em data provável. E ela falou, amiga, você vai ter que assumir, né, a probabilidade de parto aí. Eu falei, tá, né, tentando segurar ali a postura, vamos lá. Uma das gestantes entrou em trabalho de parto natural, né, espontâneo, na noite anterior, que era um domingo. Eu lembro que isso foi numa segunda-feira. No domingo ela entrou em trabalho de parto umas 3 horas, começou a sentir contrações, eu fui pra lá, fiquei com ela à tarde, não sei o quê. De noite a gente foi no hospital, avaliou, ainda não tá na hora, volta pra casa, descansa. Voltou pra casa, falei, ó, vou deixar vocês descansando e vou também descansar, amamentar minha filha. Luara tinha 10 meses. Já tinha 12 horas que eu tava fora de casa. Vou voltar pra casa, vou amamentar minha filha de manhã, a gente vê como é que a gente faz. Tá bom. Aí, ela me ligou, acho que era uma. Não, eu deixei ela no hospital. Isso, da hora que ela começou a contrair, a gente foi no hospital 2 vezes. Você vê, na experiência da doula, né? Aí, fomos no hospital, eram umas 10 da noite, aí ainda não tá na hora, não sei o que, voltamos. Quando foi umas 3 da manhã, ela falou, eu quero ir pro hospital, as contrações estavam bem ritmadinhas, assim, né? De 5 em 5 minutos. Aí eu falei, vamos. E aí chegou no hospital, tava com a dilatação para internar, ela ficou internada. Eu falei, vou em casa amamentar, descansar um pouquinho de manhã, eu volto. Às 7 da manhã eu volto pra cá, que era a hora que você chegava no plantão. Aí fui pra casa, amamentei Luara, dormi um pouquinho. 7 horas da manhã voltei pro hospital e aí a gente se encontrou e eu fiquei assim, né, meio em êxtase, meu Deus. Mas foi um trabalho de parto
prolongado, né? Em comparação a outros que a gente já assistiu também. Eu tinha participado de uma das preparações dessa família. E aí eu tava assim, eu sei qual é o meu lugar, eu preciso observar ela e proteger ela, é a única coisa que eu preciso fazer. E aí eu ficava lá, tentando dar o meu melhor, né, para que ela se sentisse bem. Eu lembro que teve uma hora que ela chegou na transição, assim, ela reclamava um pouco, falava que queria cesárea logo, que pra ela não tinha problema ir pra cesárea, e a gente, não, você não precisa, tá tudo bem com você, tá tudo bem com o bebê e tal. E aí teve uma hora que eu tava com um rebozo, não lembro se foi um rebozo, se foi um lençol. Você pegou esse lençol, passou na cintura e deu pra ela puxar, ela já tava começando um expulsivo. E aí, na hora que ela segurou o pano, eu falei, é isso aqui. Tá ótimo. Aqui é o que a gente precisa. Eu tinha vivido a minha primeira experiência como doula, tinha sido completamente diferente, né? E foi até um pouco dolorosa, assim, né? Completamente, um desfecho completamente inesperado. E aí, nesse dia, você ficou lá, sabe? Você esteve ao lado, sabe? Você só cumpriu seu papel e aquilo foi maravilhoso. E aí nasceu o neném, a gente chorou, todo mundo chorou, aquela coisa toda, coisa mais linda do mundo. Corta pra 7 da manhã, tinha outra que ia entrar para começar a induzir também, que era a outra gestante que Bel tava acompanhando. E aí eu fico me dividindo. Aí eu ia lá, dava uma olhadinha, como é que tá nada, nenhuma contração, tá? Voltava pra cá. Nasceu o neném, acho que era umas 4 da tarde por aí, umas 5. E você fazia 24 horas, né? Aí eu falei, tá. Minha irmã mora pertinho do hospital, vou lá na minha irmã, converso com o Gustavo, trazer Luara para amamentar e vou ficar por aqui. Fizemos isso. Voltei para o hospital, acho que era umas 8 da noite, que foi a hora que a outra gente começou a contrair também. E aí eu lembro que chegou num cardio desesperador, assim. E a gente ficou super nervosa, super tensa. E aí você falou: olha, a gente vai colocar um soro aqui, mas se não der certo, talvez tenha que ir para cesárea. Aí eu falei, bom, se ela tá falando, então. E eu tava acompanhando também, assim, né? Não sabia muito de cardio, não sei muito de cardio, mas eu percebia que não tava num padrão tranquilizador. E aí você falou assim: ah, vamos avaliar, vamos romper essa bolsa para ver se flui. Já tava induzindo, né? Rompeu a bolsa, o líquido tava tranquilo. E aí ela me olhou com uma cara tão desesperada, a mulher, né? E aí você falou assim, aí tocou, tipo, tava 7 centímetros, você rompeu a bolsa e aí depois foi pra 10 centímetros, já tava total. E aí eu olhei pra ele e falei, se você sentir vontade de empurrar, só empurra. Porque era isso ou ir pra cesárea, né? Porque já tava muito desesperador. E aí, numa força só, esse neném nasceu. Que também foi outra história, assim, né? Emocionante, porque essa mulher, adorava massagens, adorava toque, não sei o quê. No parto, ela segurou assim no dedo do marido. Era isso o máximo de toque que ela dava. Foi muito maravilhoso. E aí nasceu e a gente ficou super feliz também de novo se abraçando, que deu tudo certo e tal. E Então, nasceu bem, né, o bebê? deu bem, ficou bem e tá ótima até hoje. É. A gente, acho que essa história foi muito de conexão pra gente também, enquanto profissionais, né? Porque você assistiu várias partes daquele dia, provavelmente, como sempre em todos os plantões. Mas pra mim, tá ali com duas histórias completamente diferentes, com dois bebês completamente diferentes, idades gestacionais diferentes e com um acompanhamento individualizado que você deu também, né? E que eu também consegui dar, né? Olhando com cuidado para as duas e tendo o tempo todo o apoio de Bel, né? Bel tava doente, mas estava lá, ativa comigo o tempo todo. Então, foi sensacional, assim, me curou com certeza de muitas dores e me fez enxergar o bichinho, né? O bichinho da humanização picou e me fez enxergar realmente que aquele era o meu lugar. Ai, que delícia lembrar disso, né? E eles já têm o quê? 2 anos, né? 2 anos. Isso já tem 2 anos desse dia e passa muito rápido e é muito legal a gente ver a nossa própria evolução, assim. Eu lembro que nessa época, cardiotocografia era ainda é um exame que, assim, as pessoas
não tinham a menor noção do que era. E para eu conseguir explicar assim, o que estava acontecendo era meio difícil, né? Porque ninguém conhecia aqui, só tem 2 anos e meio que tem uma casa de topografia na cidade. Então, assim, tudo isso é muito novo para a região e para todo mundo. E as pessoas me olhavam meio assim, essa mulher é doida. E aí eu, não, gente, tá tudo bem, vamos hidratar aqui, vai nascer, vai dar tudo certo. E foi isso, assim, eu lembro que. E esses partos longos, né, que são desafiadores para a família e para a gente, é sempre isso. Não, tá demorando demais, tem que ir para cesárea, não, que, sabe, uma loucura. E eu ficava assim, gente, o que que tá acontecendo? Hoje ainda é assim. Então, há 2 anos e meio atrás, isso era um cenário realmente impensável, né? E hoje essas mães são próximas assim da gente e sempre agradecem por essa assistência. E os bebês são lindos, é muito legal a gente acompanhar a evolução deles É, e ver o quanto elas são satisfeitas também com a experiência, né? Porque uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem muita cultura de falar que não, o que importa é a mãe viva e o bebê vivo. Não é só isso que importa. Isso daí é obrigação. Isso daí é o mínimo que você pode entregar, é a mãe viva e o bebê vivo. exatamente. Agora, até esse processo acontecer, tem um caminho de construção e que isso pode trazer tantas coisas para essa família, para esse bebê, para essa mulher. A experiência de parto é uma questão social muito importante, né? Afinal, todos nós nascemos. Para existir nesse mundo, precisa passar por uma experiência de parto e nascimento. E o que a gente puder fazer para que essa experiência seja positiva para essa família, a gente precisa fazer. E isso depende de nós. Justamente porque é isso que você falou. Muitas vezes a gente acha que não, parir, só chegar lá e pronto. Vamos parir. E não é bem assim, não é mesmo? Muito pelo contrário, a gente não sabe nada sobre isso. E é Nossa, tão importante a gente chegar nesse ponto de que a educação perinatal, falar sobre parto, nascimento, sexualidade, é extremamente importante e fundamental para que a gente construa experiências positivas. E para que a gente também saiba lidar com as situações adversas. Porque foram 2 partos desafiadores e nem por isso foram partos com experiência negativa, né? Então, assim, isso é muito importante e a gente tem um papel fundamental. O profissional da assistência é fundamental para que a gente mude aí esse cenário e realmente tenha uma experiência positiva, né? E outro ponto que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, assim, é de como que você está vendo acontecer aí essa evolução aqui na região, já que você é daqui, né? Como que você está vendo aí essa evolução da mudança mesmo da assistência ao parto? ah, eu, da minha própria experiência, né, que foi em outra instituição, tudo tá diferente, assim, né? Desde a chegada, o cuidado de comunicação dos profissionais, é, o pré-natal, com certeza, né? Tem melhorado também. A gente ainda pega algumas situações difíceis, mas o pré-natal tem, em sua maioria, melhorado, né? É melhor estar melhorando do que continuar do mesmo jeito. Então, ainda não está como deveria, mas está melhorando. A assistência também, eu acho que a gente já trocou sobre isso, né? O quanto os profissionais se inspiram em outros profissionais que são militantes e ativos, assim, né? Ativistas da humanização. Então, temos muitos profissionais agora com esse viés de cuidado individualizado, humanizado, trazendo de verdade a necessidade das famílias de viver uma experiência positiva. Então, eu tenho que dizer que está completamente diferente, está muito melhor. E hoje meu coração não dói mais quando eu preciso levar alguém em qualquer dia da semana, sabe? Para o hospital onde
tinha isso, porque tem que ser terça, ficava aquela pressão em você, né? Tem que ser terça-feira, porque é plantão de Tainá, não sei o quê. Aí, quando eu ouvi isso de você a primeira vez, assim, aqui no Instagram, né? Você falou, mas eu não consigo resolver tudo, né? E aí, se todo mundo for, como é que eu vou resolver tudo de todo mundo? Não tem como. Então, eu comecei a pensar assim: vamos preparar a cabeça para ser o melhor plantão do mundo. Talvez, se não for com ela, vai ser com outro profissional, mas vai ser o melhor plantão do mundo. E a gente vai se preparar para ir no melhor momento, né? E aí volta para a educação perinatal, porque é importante se preparar para entender qual é o melhor momento de ir para o hospital. Não é porque você está com contração dolorida que você já tem que ir correndo para o hospital. Vamos ver como é que tá a dinâmica desse trabalho de parto. A bolsa rompeu, tem ali alguns critérios de segurança para esperar para ir no melhor momento, né, no momento oportuno. Então, a educação perinatal, ela começa no positivo, assim, né? Você descobriu que está grávida, você já tem que começar a entender o que que você precisa mesmo, né? Será que é o carrinho mais caro, que não dá nem para andar aqui na cidade com carrinho de bebê? Ou, né, focar nisso, em se preparar mentalmente, preparar o acompanhante, né, preparar sua rede de apoio, como é que tá tudo isso? Então, entender sua sexualidade, né, como a gente aborda também na nossa assistência, assim, esse cuidado muito específico. Então, tem todo um cenário que está mudando para melhor e que a gente fica aliviada. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de ter que ir no seu plantão, aí eu estava vendo um vídeo hoje, inclusive, de um profissional falando assim: quando o parto é em casa, né, quando tem uma assistência individualizada, de um parto domiciliar planejado, quem precisa estar lá são a enfermeira obstetra, a obstetriz, a doula, a enfermeira neonatologista, né? Se o médico precisa estar lá, na casa da pessoa, é porque esse parto não é Você em casa. casa. É um parto no hospital, porque é realmente isso. Claro que existe o profissional que gosta de estar, né, o profissional médico que gosta de acompanhar partos domiciliares, mas a gente tem que entender isso. Uma gestação de risco habitual pode e deve ser acompanhada por uma obstetriz, uma enfermeira obstetra, e os casos de gestação de alto risco acompanhadas por médicos, né? Então, as pessoas sempre focam em, não, o médico sabe mais, o médico sabe tudo, né? Mas não, gente. Fique claro para vocês, né, essas É. informações. As obstetrizes, as enfermeiras obstetras também têm essa capacidade de acompanhamento. Porque Não senão só também, mas como elas, na verdade, são as pessoas que mais sabem acompanhar parto sem intervenções, né? exatamente. Então, na verdade, é que assim, num cenário em que tudo é muito violento, a obstetrícia por si só é violenta, até mesmo as enfermeiras são contaminadas com esse cenário violento. Porque Uhum. a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então, se elas estão num ambiente que todo mundo é violento, que elas são cobradas para trabalharem muito, atenderem muita gente, estão sozinhas, num cenário totalmente ruim, elas não vão conseguir prestar uma boa assistência. Uhum. E isso também é importante a gente falar que a violência obstétrica, ela não é cometida só pelo médico, muito pelo contrário, ela é cometida por qualquer pessoa da assistência, desde o porteiro até a última pessoa que vê essa mulher. Então, as enfermeiras também podem, né, cometer violências obstétricas, podem não saber direito acompanhar o parto, assim como os médicos também. Então, a atualização e manter sempre nessa linha de rever os conceitos e de se colocar no lugar dessa pessoa, de olhar para as pessoas como pessoas, né? Isso é um exercício diário. Porque eu falo até mesmo para os meus alunos que é muito fácil a gente nadar a favor da corrente. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, então é muito mais fácil eu fazer a mesma coisa. Que isso a gente sofre menos, no sentido Uhum. de ter que ter aquela luta, aquele embate diário ali de não, gente, vocês estão fazendo errado, vamos fazer certo. É muito difícil se manter fazendo o certo. Ser resistente. Quando a gente é, quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente acha que a gente vai salvar o mundo.
Essa é a verdade. Não, eu quero ser médico porque eu quero salvar vidas e que eu vou fazer diferente, que o mundo vai mudar com as minhas condutas. Quando você sai da faculdade, que acabou ali, ó, acabou, agora te jogou no mundão, se vira, a realidade é outra. Então, o sistema realmente é muito cruel com a gente. E isso com todos os profissionais da saúde, né? Então, assim, a gente tem uma sobrecarga muito grande, uma responsabilidade muito grande. E realmente é difícil a gente se manter consciente ali de fazer o certo e de entender o nosso papel no mundo mesmo e nesse cenário de parto e nascimento, né? Então, assim, às vezes eu falo que às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, delicadas e que realmente precisam ser muito bem pensadas ali, onde que isso vai entrar e como que isso vai impactar esse cenário. Até porque algumas mulheres que sofreram violências, que eu sempre falo que não tem violencinha e violenciona. Violência é violência, né? E violência física e violência psicológica também são violências. Então, as mulheres que sofrem violência no parto, elas muitas vezes têm consequências e efeitos disso para o resto da vida. E algumas intervenções, como por exemplo a cesárea que você teve, que você sabe que foi desnecessária, isso sempre deixa aquele remorsinho ali, né? Tipo, e se tivesse sido assim, e se tivesse feito aquilo, né? Então, assim, não tem como voltar atrás. E é daqui para frente. Daqui nós vamos construir outra história. E o jeito que você achou de ressignificar isso foi construindo boas histórias com outras pessoas. E isso é fantástico, assim, é louvável realmente. E é muito bom ver a sua evolução também como profissional, né? Porque eu já fui uma doula iniciante também, assim como eu fui uma obstetra iniciante. E hoje, para algumas pessoas, né, eu também me considero uma obstetra iniciante, apesar de ter um know-how aí de um conhecimento obstétrico mais aprofundado, né, de emergências e obstetrícia avançada. Mas esse olhar cuidadoso é uma coisa que a gente vai lapidando com o tempo, né? E é muito importante todos os dias a gente não desistir de se aperfeiçoar nesse processo aí de aprendizado e de entender as mulheres como seres realmente únicos e cada bebê, cada mulher, cada experiência, cada família tem muito a nos ensinar nesse processo, né? Com certeza. Inclusive, quando você falou, né, sobre como a minha experiência me muda, né, me molda, a gente traz a reflexão de novo de que o parto não tem replay, né? Vai ser uma vez só, velho. A minha filha nasceu uma vez só, né? Se eu tiver um dia outros filhos, eles vão nascer uma vez só. Então, a gente precisa. Hoje, inclusive, conversei com uma gestante e ela falou assim: é a primeira vez que eu estou gestando, vai ser a primeira vez que eu vou parir. E eu quero o melhor, sabe? Eu quero tudo que for melhor. Então, eu quero que você esteja comigo. E foi muito bonitinho isso. Aí eu falei, que bom, eu tô aqui, vou estar com você, vamos lá. Então, é exatamente isso. Acho que todas as pessoas que gestam têm que entender, na verdade, todo mundo, né? Que é aquela frase que a gente fala pra todo mundo. Viver é arriscado. Então, tudo na vida vai ter um risco. Se você está gestando, tem alguns riscos. Se você está durante o trabalho de parto, também tem alguns riscos, né? É instável, a gente não sabe o que está acontecendo. Tudo vai se modificando ali do jeito que tem que ser, né? Como você trouxe aqui, Laís, para dar o relato de parto. E aquela história, por exemplo, foi o primeiro parto natural que eu acompanhei, assim, 100% natural e que precisou de uma intervenção necessária para salvar a vida dela, né? Então, inclusive eu até contei isso para você naquele dia, né? Amiga, foi meu primeiro parto natural, não sei o quê. E E a gente aí, chorando, né? Não é só assim, ah, foi meu primeiro parto natural, foi meu primeiro eu não acredito, a natureza é linda, desse jeitinho. E se abraça e chora, e aí depois tem aquela urgência de salvar aquela mulher, né?
eu lembro que ela trazia, assim, sempre, logo depois que nasceu, depois que a gente saiu do centro cirúrgico, né? Depois do acretismo e tudo, a gente saiu do centro cirúrgico, ela falou assim, você já assistiu Avatar, o Caminho da Água? A primeira coisa que ela me falou, eu falei, não, ainda não. Ela, assista. Eu tava nesse filme durante toda a sedação, eu tava dentro do filme. Aí eu fui lá assistir o filme, né? Porque, obviamente, eu tinha que Sério, entender o que ela... você assistiu? Eu não assisti ainda. Isso mexe muito comigo, essas coisas. E Ai, é, ai. e assim, sensacional. E é realmente isso, conexão com a natureza, ancestralidade pura, assim, o filme. Então, fez muito sentido. E encontrar sempre, encontrar você, obviamente, né? Nos plantões me traz muito essa ancestralidade, assim, esse cuidado, o olhar cuidadoso, essa individualidade, o carinho que a gente tem, né? E a gente troca tanto uma com a outra, quanto com as pessoas que a gente está acompanhando, as famílias. Eu lembro da terça-feira passada, né, que a gente acompanhou também um nascimento lindo, assim, natural. E aí, eu lembro que o pai falou assim: Nossa, vocês são uma dupla maravilhosa, não sei o quê. Aí eu falei: Ai, meu Deus, realmente faz sentido, você tá certo. Vou ter que Eu concordar. tenho que Nossa, vou ter que concordar com concordar. você. Mas é Sim. sensacional, assim, poder doular vendo você partejar, sabe? É surreal. E aí eu lembro que teve uma hora nessa terça-feira, né, que ela tava na banqueta já praticamente a neném saindo, aí ela gritou: Tira lago! Aí, aí você fez, não. Aí eu falei, Sim. precisa, neném. Não precisa, amor. Vai, tá nascendo, já tá nascendo, não precisa tirar. Mas essas violências que são sutis, né? E que entram na realidade das pessoas, entra como uma cultura mesmo, de que se o médico tá ali, ele vai resolver a sua dor. Se o médico tá ali, ele vai tirar o bebê, lógico, pra você não ficar sofrendo, né? É, porque é um sofrimento. E outra, quer que tira logo? Beleza, me dá aí a tesoura que eu vou fazer uma episiotomia. Ou um vácuo, ou um fórceps aqui, porque eu preciso salvar esta pessoa, não é mesmo? Porque o Uhum. médico é o salvador da natureza e da pátria, dessa natureza errada que nós temos, né? Exatamente. Afinal, parir é um sofrimento. Então, assim, quando a gente muda essa chavinha aí, é assim, uma coisa fantástica. E eu já vi casos de pacientes que, eu recebi uma episiotomia, mas fui eu que pedi. Cara, assim, Não dá. não dá, né? Não, sinceramente, não dá. E 2024, galera. Não faz isso, não. Não é nem pra mulher que pediu, porque ela tá inserida nessa cultura, né, desse sistema intervencionista. É do profissional. Se sim, atualiza, amor. Se né? atualiza. Então, assim, é difícil mesmo a gente, nos dias atuais, ver algumas situações e que é o que eu falo, o medo da doula é justamente esse, né? É porque assim, eu já tive nesse lugar de só observar e não poder fazer nada, né? Dói. Então, é assim, muito, muito doloroso mesmo. E esse é um dos motivos pelos quais eu não desisti de seguir essa trajetória de estar ao lado das mulheres, porque quando eu era doula na faculdade, eu ouvia tanto desaforo e eu era submetida também a tantas violências que vocês ainda são, né? Então, isso é muito difícil, assim, para a gente conseguir lidar, porque a doula já tem é o que a gente fala que são violências interseccionais, né? Já é uma mulher em um cenário em que a maioria dos obstetras são homens brancos velhos. Já está do lado da parturiente, que é a pessoa mais frágil desse É. processo e mais suscetível a receber, sofrer violências. Uhum. E assim, é uma pessoa que tem um conhecimento do que está acontecendo ali, né? Exato, E aí, às vezes, né? Mas não hã? tem o diploma. Não tem o diploma. Então, não ter o diploma para aqueles profissionais que estão ali dispostos a violentar já é uma justificativa de que você não sabe nada. Justamente. E isso não é verdade, né? Então, muitas vezes a gente vê muito preconceito, às vezes nas consultas, assim, chegam pacientes que falam.
Ai, mas você acha mesmo importante ter uma doula? Mas eu já tenho meu marido que vai me acompanhar. Ou eu tenho, sei lá, qualquer outra profissional. Eu faço fisioterapia pélvica, ou eu tenho uma amiga que é enfermeira obstetra. E assim, é muito importante a gente falar que cada pessoa na equipe tem o seu papel. E nenhuma pessoa pode substituir a outra. Exatamente. Então, né, assim, às vezes falam, não, mas meu marido. Gente, marido é o seu acompanhante, não é a doula. A enfermeira também não faz papel de doula. Às vezes as próprias enfermeiras ou técnicas de enfermagem, ai, não precisa de doula, eu já faço esse papel. Não, Não, não faz. não tem Não como. faz, não adianta, não tem como, tá? Então, nem quando eu era estudante de medicina e também era doula voluntária, eu não exercia esses papéis no mesmo momento. Eu era doula voluntária nos meus dias de folga. Eu não estava, eu tinha outro crachá de doula, não de médico, não de estudante de medicina. Então, assim, são coisas completamente diferentes. A doula é uma profissional que não tem formação técnica, mas tem cursos preparatórios para isso. E a doula não substitui o profissional. Então, doula não faz parto, assim como as pessoas costumam dizer erroneamente que a doula quer ser parteira. Não, ela não quer ser parteira, ela é doula. Ponto final, né? Não quer. A gente sabe qual é a responsabilidade de uma parteira, a gente sabe qual é a responsabilidade de enfermeira, né? Do médico, obstetra também. A gente está num lugar, justamente como a gente começou a conversa, né? No lugar de olhar cuidadoso, né? Promovendo métodos não farmacológicos para alívio da dor, promovendo um ambiente adequado para que esse parto aconteça, lembrando, né, das possibilidades e capacidades que essa mulher tem, aí, né, tanto físicas quanto emocionais, porque o parto é avassalador, assim, né? Ele atravessa as mulheres, a gente vê isso acontecendo. Então, os acompanhantes, por exemplo, às vezes entram em desespero quando veem o momento em que o parto atravessa a mulher, né? Aquela fase de transição, principalmente, quando elas começam a falar que estão ficando tonta, eu tô vendo tudo turvo. A gente fala, é a partolândia, amor, mergulha, tá tudo certo. Só vai na onda. Então, o acompanhante, mesmo fazendo preparação para o acompanhante, mesmo fazendo educação perinatal, mesmo tendo o melhor desejo, a maior vontade de acompanhar da melhor maneira possível, ele está emocionalmente abalado também, porque esse bebê também é dele que está chegando, né? Então, entra ansiedade, entra O o nervosismo, o medo. medo. Então, tem todas essas camadas que a doula consegue ficar de fora ali, né? Assim como a gente vê profissionais que fazem, né, que tentam fazer os dois papéis de enfermeira e doula, ou técnica enfermagem e doula, fisioterapeuta e doula, você não consegue exercer duas funções distintas como essas no mesmo dia, com a mesma pessoa, né? Principalmente no cenário do parto, assim, né? Eu já recebi um relato uma vez, recente, assim, de uma doula que entrou no hospital como doula, e aí ela pegou o bebê, e aí, quando ela chamou a equipe, o bebê já tinha nascido, porque ela também era enfermeira. Aí eu fiquei tipo assim, e aí o grande problema suja o nome das doulas, porque é uma profissional que entra com um crachá de doula, diz que é doula e aí recebe um bebê. A gente não faz isso. A gente não faz isso nem nos momentos emergenciais. Quando o bebê já tá saindo, a gente chama o parceiro da mulher e fala assim: ó, fica com a mão aqui que eu tô chamando a equipe. Tô chamando o pessoal para vir assistir, né? Geralmente no hospital. Então, nem toco no bebê, assim, Exatamente. nesse momento. Então, fica aqui o pai segurando, a mulher também fica aí segurando, vai dar tudo certo. Assim. Quando é É. muito avassalador e rápido, mas tem que ter muito esse cuidado, assim, né? Cada um tem realmente o seu papel no cenário, o olhar de cada um vai estar voltado para uma necessidade específica, do profissional técnico que está acompanhando, vai estar ali nas condições técnicas, né? Aferição de pressão,
batimento cardíaco do bebê, como está a descida desse bebê, né? Se já está bem encaminhado ou não, se tem a necessidade do profissional ficar ali na sala ou não. E geralmente os profissionais têm ficado na sala apenas no momento dos possíveis. Eles vêm, checam o que precisa checar e deixam a família viver o processo ali com tranquilidade, né? Então, teve uma história recente, assim, que o parceiro falou: mas por que os profissionais não ficam na sala com a gente? Aí eu falei, porque não tem necessidade mesmo. Tá tudo bem, né? Eles só ficariam aqui se realmente houvesse a necessidade de uma atenção mais de perto. Mas tá tudo fluindo bem. Aí ele, entendi. Que bom então que a gente tá com você. É, Que bom. às vezes quando falam, eu queria tanto parir com você, eu falo, não queira. Não queira, porque às vezes eu só estou em casos muito difíceis. Então, espero que o seu não precise de mim. E que bom que não precisa de médico, né? Parir é natural, é fisiológico, não precisa de ninguém. E a gente está ali, justamente, a equipe técnica para garantir a segurança. E eu não, é o que a gente fala, não existe um médico e uma enfermeira para cada paciente. Isso não existe, né? Então, até mesmo nos partos, que são partos com equipe de parto particular, existe, né, uma médica, uma enfermeira, uma doula para uma paciente, mas ainda assim, imprevistos podem acontecer, podem ter duas mulheres em trabalho de parto e precisar acionar um backup, enfim. Então, as pessoas precisam desvincular a imagem do médico e da enfermeira para o parto ser perfeito. Mas a doula não. A doula é a pessoa que vai estar com você o tempo inteiro, com a pessoa que está parindo. Então, o Ministério da Saúde, esse ano de 2024, lançou uma norma técnica falando sobre a importância da doula e falando o quanto esse papel, esse suporte contínuo que a gente chama, é fundamental para o bom desenrolar do parto, justamente por causa disso, porque a equipe técnica está ali para avaliar situações técnicas, né? O bem-estar dessa família, sinais vitais, evolução do processo, necessidade ou não de intervenções. E a gente é treinado para intervir realmente. Então, quando o profissional está ali o tempo inteiro com você e com a pessoa que está parindo, aumentam as chances de intervenções e isso é comprovado cientificamente. Então, ter uma doula, um suporte contínuo, que a equipe fica tranquila em saber que essa pessoa está sendo amparada, que ela tem uma profissional ali com ela, que é só para ela, que vai dar esse suporte emocional, vai trazer métodos de conforto para alívio da dor não farmacológicos. Isso reduz a incidência de cesáreas em 52%, reduz a incidência de parto instrumentado a vácuo ou fórceps, incidência de analgesia farmacológica e aumenta as experiências positivas dessa família, né? Então, isso não é a gente que está falando. Temos estudos em diversos países e de diversos tamanhos que comprovam isso, né? Então, é muito fantástico e a gente precisa entender que a doula está ali para nos ajudar como equipe e não para atrapalhar nosso trabalho e também não para fazer o nosso trabalho, né? Então, a doula não está ali para tocar a paciente, para escutar o bebê, para saber se está nascendo ou não, para, enfim, se a pessoa tá. Então, a enfermeira tem que continuar o trabalho dela e o médico tem que continuar o trabalho dele. Então, já ouvi, fulana tá com doula, é bom que eu não preciso ir lá. Não Eu tem o escuto menor assim, sentido. qualquer coisa você chama, tá? Qualquer coisa você chama. Aí eu fico tipo, mas o que seria qualquer coisa? Exato. Então não é por aí também, né? Cada um faz o seu trabalho e juntos fazemos um excelente trabalho. Então, uma equipe, quando é completa, a gente tem realmente ótimos desfechos. É igual eu falo que às vezes as pacientes imaginam que o médico, porque isso é um imaginário social e, né, a gente precisa desconstruir isso aos poucos, de que o médico detém todos os saberes da face da terra. Então, às vezes, quando a gente encaminha para nutricionista, encaminha para psicóloga, solicita atividade física, avaliação de um profissional de educação física,
Elas já ficam mais, nossa, mas eu já estou pagando um médico. Não Sim, é? mas o médico não sabe tudo, né? Não tem como. É o que eu falo. Se você quer saber como fazer duas coisas ao mesmo tempo, é simples. É só fazer tudo mal feito. Que aí você faz duas coisas ao mesmo tempo. Então não tem como ser doula e enfermeira, porque vai fazer as duas coisas mal feitas. Não tem como ser médico e doula, não tem médico e nutricionista. Então, às vezes, quando a gente precisa dar orientações nutricionais de uma forma adequada, a gente precisa de ajuda. Então, é importante saber que a equipe é uma equipe e a gente também precisa, como médicos, né, falando aqui da minha classe, a gente precisa entender o papel das outras pessoas na equipe, respeitar as outras pessoas como profissionais. Então, quantas vezes a gente discute o caso, né, da paciente para a gente decidir juntas aí o que fazer? Às vezes são situações desafiadoras que a gente precisa realmente tomar uma conduta e sim, a gente precisa discutir com a enfermeira, discutir com a doula, conversar com a família e tomar essa decisão em conjunto. A palavra do médico não é lei. A gente não tem que seguir cegamente sem questionar e sem entender o que está acontecendo, né? Então, nesses casos desafiadores, por exemplo, que ontem, por exemplo, a gente teve um, e quem me ajudou, quem era a ponte entre eu, que era a pessoa que era responsável tecnicamente, e o restante da equipe? A doula. Se ela não tivesse lá, teria sido muito mais difícil. Então, assim, a gente teve um caso muito complexo de prolapso de cordão. E eu diagnostiquei, eu olhei para ela e falei: prolapso de cordão, chama a enfermeira agora. Foi muito rápido, em minutos a gente resolveu. E isso porque a gente trabalhou em equipe. Eu sozinha e nada ia ser a mesma coisa. Exato. Então, é muito importante a gente falar sobre o papel de cada pessoa ali que foi fundamental. O maqueiro, que eu não sei como ele conseguiu sair voando naquele hospital. Todo mundo que fez tudo, assim, sabe? A enfermeira que imediatamente saiu correndo, avisou o centro cirúrgico e puxou a maca e não vai ser nessa maca mesmo. E a equipe do centro cirúrgico que já abriu, saiu abrindo as coisas. Então foi assim, todo mundo foi fundamental. Não existe uma pessoa que é mais importante que a outra, né? Claro que a gente também tem que falar sobre o acesso, né? Que às vezes as pessoas falam, ah, mas a doula é importante, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho condições. Infelizmente, a gente vive num país capital, num mundo capitalista, né? Então, não tem jeito para a gente ter uma boa assistência. Você tem sua filha, você tem sua casa, você tem seus boletos para pagar. E às vezes as pessoas querem que você trabalhe de graça. É. Hoje em dia eu não deixo mais isso acontecer, né? Eu já me permiti, né? Acompanhar de forma voluntária. Foi uma situação completamente desafiadora, assim, a última vez que eu acompanhei. E aí, no final das contas, a bomba estourou no meu colo, né? A culpa era da doula. Então, naquele momento, assim, é aquilo, né? Por causa de um, todo mundo paga. Eu não me permito mais acompanhar de forma voluntária. Quer dizer, acompanhei recentemente uma queridíssima que você também conhece, de forma voluntária, mas que foi uma história muito linda, assim, que eu precisei Pontual, né? com ela Assim. exatamente. E a doula, que seria a doula dela, precisou viajar, me chamou como backup. Falei, não, tá tudo certo, vamos lá, vai ser lindo. E foi maravilhoso, assim. Então, é exatamente o que você falou, esse cuidado de saber que essa é a minha profissão, né? Eu faço isso com amor, é a missão da minha vida. Eu entrego tudo que eu posso, o meu melhor, mas é a minha profissão. E eu tenho contas para pagar, eu tenho uma filha para criar, tenho uma casa para manter, né? E o valor que se cobra por esse trabalho, o valor que vale esse trabalho, acaba sendo irrisório no final, sabe? Quando as famílias têm a sua história, né, de satisfação, assim, elas falam, ah, pagaria de novo se precisasse, né? Então, não é sobre o dinheiro. Claro que dinheiro é uma questão, assim, para muitas famílias, mas as doulas aqui da região são super flexíveis, assim como eu.
para, né, se ajustar da melhor maneira possível para assistir essas famílias. A gente está sempre buscando novas formas de acompanhar, né? Já temos o coletivo Abraços, que é um coletivo com 3 doulas para fazer, né, favorecer essa assistência de forma humanizada também para as profissionais, para a gente ter também qualidade no acompanhamento. Eu tenho um projeto Minha Doula, que é focado, né, numa assistência mais social também. Então, a gente vai abrindo portas possíveis para um acompanhamento para que todas, né, a gente fala isso, todas as mulheres merecem uma doula para Todas chamar de sua. merecem. Então, não deveria ser uma coisa para quem pode, né? Mas eu ouvi numa roda, eu fui numa roda, fui convidada para participar de uma roda uma vez, e um dos coordenadores falou assim, uma pessoa perguntou, mas você acha justo que uma mulher chegue com doula e 5 mulheres estejam lá no hospital sem doula? Aí ele falou assim, olha, vamos falar sobre justiça então. Hoje, todo mundo que tá aqui vai ganhar sorvete, tá? Mas ela, né, eu, no caso, tenho dinheiro para comprar um milkshake. Eu posso pagar um milkshake. Vou tomar o sorvete e também vou tomar milkshake. Né? Essa analogia para mim foi perfeita, porque quem pode e consegue procura essa informação, né? Faz com que isso seja flexível e possível. Vai ter essa assistência individualizada. Quem não, a gente ainda vai descobrir o caminho. É. A gente quer todas no SUS bem remuneradas, né? Para que a gente possa também fazer esse serviço no SUS, porque é essencial. Claro, todas as mulheres merecem uma doula. Então, a gente sempre está dialogando, né, com os profissionais que estão responsáveis pela assistência do Sistema Único de Saúde. Na melhor hora vai acontecer. E eu É. espero que seja logo, porque eu tô doida para dar plantão no hospital. Então, assim, é isso. E agora, né, com o Ministério aí reformulando e lançando essa nota técnica, esperamos que realmente tenham doulas no SUS. Porque Exato. é isso, a gente quer essa igualdade para todo mundo, mas até o momento não é possível. Então, a gente precisa fazer o que é possível, o que está ao nosso alcance e também conscientizar as famílias da importância, né, desse trabalho, importância da assistência ao pré-natal, à educação perinatal de qualidade. Então, assim, eu tento dar o máximo que eu posso de educação perinatal no pré-natal, mas ainda assim é pouco, porque eu não dá para falar tudo que precisa ser falado, porque eu tenho que estar preocupada com situações técnicas. Se esse Exatamente. pré-natal está evoluindo de uma forma adequada, se o bebê está crescendo, se os exames estão alterados ou não, que exame pedir, se a curva glicêmica está boa, a pressão. Então, esse é o meu papel técnico, garantir a segurança do pré-natal. Informação, educação perinatal, a gente faz até onde é possível. Mas a pessoa que vai fazer educação perinatal de uma forma brilhante é a doula, né? E aí a gente vai conversando aí nesse processo. Por isso que eu falo, a gente é uma equipe. Na minha caderneta de pré-natal tem um lugar para escrever o nome da equipe multidisciplinar que acompanha e o telefone. A gente discute os casos. A gente vê, essa pessoa está com mais dificuldade de entender tal coisa, ou sempre traz isso. Vamos conversar melhor sobre essa situação. Ou eu tô achando que ela tá meio triste, ou não tá entendendo direito, ou tá ansiosa. Então, tudo isso a gente dialoga para a gente conseguir uma experiência o máximo possível de positiva. Uhum. Ou o parto não saiu conforme planejado. E aí? Como que a gente vai lidar com essa situação? A maioria das vezes a gente conversa sobre isso, orienta, mas existem situações em que a gente são tão raras, né, que às vezes a gente não fala e às vezes acontece. Então a gente depois do parto precisa também ter esse diálogo, esse acompanhamento, né, para lidar com as frustrações que porventura aconteçam. Uhum. Então não é só chegar e parir, né? Então, quem dera se fosse assim, mas que bom também que a gente tem formas e mecanismos para lidar com isso tudo e sempre buscando melhorar, sempre buscando evoluir aí na nossa assistência e aprendendo juntas, né? Estando nos congressos juntas, Ai, estudando.
É maravilhoso. E a gente se encontrou lá em Fortaleza, né? Esse aqui foi de São Paulo, eu ganhei de presente. Mas esse aqui eu trouxe de lá, ó. Sim, Veio eu junto. também tenho dos dois. E assim, estar no congresso, por exemplo, foi uma coisa que, nossa, batalhei para ir para aquele congresso, viu? Batalhei, peguei, foram 4 dias de ônibus praticamente, ida e volta, né? Para chegar em Fortaleza, participar do congresso, e foi assim, lavou a minha alma, sabe? Eu até conversei com você depois, né, de alguns desejos que tinham aparecido e de estudar, enfim. Mas já entendi que o meu lugar é aqui, onde eu tô agora. Talvez se isso mudar, né? Eu posso a qualquer momento fazer essa transição, mas nesse momento eu sinto que o meu lugar é aqui, doulando e apoiando as mulheres. Mas a sensação de pertencimento que a gente tem, né, no congresso em si, assim, de entender, caramba, eu não tô sozinha no mundo, mesmo tendo a gente, tendo outras doulas, tendo outras profissionais também que estão cuidando dessa assistência individualizada e humana. Mas quando a gente vai para o congresso, 1.000 pessoas, assim, você fica olhando aquelas 1.000 pessoas e fala, caraca, todo mundo pensa igual a mim. É muito legal isso, né? E a gente Inclusive, inclusive pode... por ser um congresso internacional, a gente vê o quanto esse movimento é mundial mesmo e o quanto nós, como país, né, como nação, estamos atrasados aí na assistência à saúde da mulher e o quanto a gente tem que percorrer ainda para dar uma assistência digna para todas, né? Então, isso é extremamente importante. É importante saber falar também sobre prioridades. O quanto que você e o quanto eu, né, o quanto todo mundo que está ali precisa se desdobrar para estar lá. Hum, E a gente, quando viaja para um congresso, o tanto de dinheiro que a gente empenha e gasta, e enfim, né? Isso aí é a gente entende como um investimento, mas que para outros profissionais que sempre fazem a mesma coisa há 40 anos, isso é um gasto desnecessário. Então é importante a gente falar isso também, que mas a doula é cara, a obstetra é cara. É caro, porque a gente também investe nisso, né? Como você falou, é o nosso trabalho, a gente faz com o maior amor do mundo, com a maior tecnologia que a gente tem disponível e maior conhecimento e as melhores evidências, mas isso não cai do céu, né? A gente precisa se empenhar muito. é. Tem que ralar, tem que estudar, e a gente não para de estudar, né? E o que você falou, né, da minha evolução enquanto profissional, você estava lá, né, assim, na minha primeira experiência, né? E semana passada a gente estava juntas de novo, e eu tenho certeza que você já viu isso, assim, né? Que você viu claramente que o olhar mudou, que o cuidado mudou, porque eu continuei estudando, e acho que para além disso, eu continuei observando, analisando as histórias e cuidando, né, dessas histórias, tanto dentro de mim, quanto entendendo como elas lidavam com suas próprias construções. Então, e continua mudando, né? Continua. Sim. É um processo de lapidação, né? Muito fino, é um trabalho muito fino, delicado e que a gente não pode jamais perder essa noção de que é Acho contínuo, que Luara tá acordou. Só bom? Vai lá. Isso é ser mãe, né, gente? Maternidade real. Acordou, Luara. Mas também 1 hora aqui falando direto. acordou. Acordou. Vamos encerrar para você botar ela para dormir e ficar com ela. Já tem 1 hora que nós estamos falando. Obrigada de novo pelo seu convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. A gente continua construindo juntas. Eu te amo demais. Conta Estamos comigo. juntas. Obrigada por tudo, pela nossa troca, pela amizade e pela parceria no trabalho também. É isso. Beijo, boa Obrigada. noite, bom descanso. Boa noite. Dá um cheiro aí nessa bebê delicinha. Pode deixar. Tchau, tchau.
Tchau, obrigada.